Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos meditar do versículo 1 ao 27. Teve alguém que já leu sobre o espírito do temor do Senhor, da matéria do jornal esse mês ou não? Leram? Está resumido e tivemos que cortar vários versículos que somam as promessas para aquele que tem o espírito do temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor nos mantém seguros e muito abençoados. Eu estou aqui decidindo como é que eu vou ler isso aqui. Se eu já começo falando, ou eu medito com você e deixo você pensar. A leitura é extensa, mas para ficar interessante, eu quero que você preste atenção na leitura, que eu vou te fazer a pergunta: onde começou o problema aqui? Tá bom? Tá bom? Amém? E, por favor, confie em mim. É de extrema importância que você preste atenção. Esse é o problema da maior parte das pessoas. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. A leitura é extensa, presta atenção, tá? E com bastante atenção. E se você identificar mais de um problema, você me fala. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Urias era o marido dela, tá? O hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra.
E ele lhe disse: vá descansar. Essa pergunta foi só um pretexto. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e que lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezeque, não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias o hitita. O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe havia mandado falar, dizendo: eles sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro em encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi, diga comigo, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Eu vou dar uma parada aqui.
Na verdade, tem um ponto de partida e vem todos os demais. Sabe aquela palavra que um abismo puxa um outro abismo? Um erro vai puxando outro erro, uma atitude errada vai puxando outra atitude errada. Onde começou o problema aqui? Pode sentar, os obreiros. O primeiro ponto que eu quero colocar, tá? E é o ponto que nos chama a atenção. E é o que eu quero que você leve bastante a sério. Nós não estamos falando de qualquer personagem bíblico. Nós estamos falando de Davi. Davi, o homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Um homem cujo o coração o Senhor se agradava. Aonde começou o problema? Quando os olhos dele não estavam focados em Deus. Tá. O que mais? Quem falou? Ele não foi? Ele não foi para a guerra. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, o ponto começa aí. Volta à primeira leitura, por favor. Diga comigo, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, onde Davi deveria estar? Na guerra. Aonde Davi deveria estar? Focado. Aonde Davi deveria estar? Fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo, que era o propósito dele, que era tempo dos reis estar na guerra, focado. Você vê que isso aqui nos chama atenção, e nos chama atenção profundamente. Você vê que distrações, se ele tivesse na guerra não teria acontecido toda essa desgraceira. Não, isso aqui é o começo, que nós lemos é o começo. É o começo do que ele fez, agora tem o que ele colheu. Tem o começo do que ele fez, toda essa baboseira que nós vimos aí, essa maquinação, você vê que a pessoa tem uma atitude errada e ele já pende para um lado pior ainda, e ele já vai maquinando coisas piores, porque ele já fez, enfim, deveria estar na guerra, deveria estar focado, que não quer dizer que não seja o que você falou, porque isso é falta de foco, inclusive nas coisas de Deus, mas deveria estar ocupado, deveria estar se mantendo ocupado, deveria estar fazendo aquilo o propósito que era para que ele estivesse fazendo, mas ele colocou um capitão, general do exército, quer dizer, vai no meu lugar, vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, vai fazer você. E ele ficou no palácio. Quando estava lá no palácio, à toa, desocupado, desfocado, com a mente vaga, então está andando à toa no palácio, aí sai no terraço do palácio e vê uma bela mulher tomando banho, estava nua, ele visualizou aquilo e faltou temor, poderia ter colocado os olhos, tirado os olhos e acabou. Ele colocou os olhos, foi atraído, mandou saber quem era, já teve a informação quem era o pai, já teve a informação que era casada, mas nada disso teve importância. Entendeu? Mande buscá-la, mande trazê-la. Trouxeram, se deitou com a mulher, porque era o rei, era uma pessoa importante, se deitou e ela ficou grávida. Quando a mulher mandou avisar que ela estava grávida, ou comunicou que estava grávida,
ele maquinou coisas absurdas. Você vê que até alguém, um homem que o coração é chamado coração segundo o coração de Deus, pode ter momentos de distrações, dos quais lhe trazem prejuízos para o resto da vida. Eu estou falando, olha para mim, por favor, olha para mim, o homem segundo o coração de Deus, que viveu coisas extraordinárias com Deus, experiências formidáveis. Deus tirou do curral, fez dele um grande rei. Ele não conheceu a derrota nas batalhas. Golias era um gigante, na sua época, invencível. Teve a experiência de vencer o gigante através da fé, do poder de Deus. Teve experiências extraordinárias com Deus, mas você vê, é aquela velha frase, né? A pessoa, ele precisa estar atento, ele não pode deixar de fazer aquilo que ele vinha fazendo quando chegou ao topo. O mal das pessoas é elas serem tão abençoadas e parar de fazer aquilo que as conduziu à bênção, à vitória ou ao milagre. Amém? Aí, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, ele deveria estar na guerra, ele deveria estar ocupado. Bispo, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que muitas pessoas sofrem hoje porque deveriam estar ocupadas, eles deveriam estar na guerra espiritualmente, é o dia que deveria estar orando, é o dia que deveria estar na igreja, ouvindo a palavra, é estar na guerra espiritual, porque a nossa luta é uma luta espiritual, né? Quando é chamada para um propósito, quando é chamada para uma campanha, quando é chamada para um jejum, quando é convidada para um trabalho especial, que ela deveria estar na guerra, ocupada, né? Fazendo, indo à conquista, porque ir à guerra é ir à conquista. Ela está distraída, desfocada. E nessa distração, nessa falta de foco, as consequências são grandes. São atitudes erradas, escolhas erradas. Uma escolha errada, muitas vezes não fica só naquela escolha errada. Uma escolha errada, outra escolha errada, outra escolha errada, uma escolha errada atrás da outra, que vai agravando a situação, vai piorando a situação. Por isso que nós temos que nos manter ocupados continuamente, espiritualmente falando. Ocupados espiritualmente falando, ocupando, preenchendo a nossa mente, nos alimentando, orando, jejuando, meditando, estando atento. É hora de trabalhar, estou focado trabalhando, é hora, os momentos de repente que eu tenho tempo ocioso, cuidado com o tempo ocioso, cuidado com o tempo ocioso, cuidado, porque no tempo ocioso pode se abrir uma janela diante de mim e eu estar colocando os meus olhos aonde eu não devo, e não só colocando os meus olhos, tendo atitudes que, se eu estivesse ocupado, focado, eu não estaria praticando. Você sabe que a maior parte dos problemas são criados por nós, né? Sabe disso, né? São muito poucas coisas que vêm e nos surpreendem. A maior parte dos problemas que vivemos são criados por nós mesmos, são atraídos por nós mesmos, ou pegamos com as nossas próprias mãos. Passa, vai lá no 20 e pouco. Não, o capítulo, o próximo capítulo.
Qual que é aí, pastor? 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ele cresceu, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira. Diga comigo: então Davi encheu-se de ira. Estou escutando vocês não, gente. Repete novamente comigo. Então Davi encheu-se de ira e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Que lindo, né? Essa é aquela velha frase que eu digo continuamente dentro da igreja: lentes cor-de-rosas para os seus erros e de aumento para os erros dos outros. O meu não tem problema, o meu não é tão grave assim. Mas Deus sabia o que havia no meu coração, Deus sabe da sinceridade do meu coração. Mas o outro não, merece morrer. Ele merece morrer. Que absurdo. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Diga comigo: você é esse homem, disse Natã a Davi. Imagina, hein? Imagina, você é esse. Sabe esse que você está falando que merece morrer? Você é esse homem. Imagina, semblante deve ter na hora caído. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. Diga comigo: e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Você não precisava ter feito essa besteira. Você não precisava ter feito essa merda que você fez. Você não era ninguém. Você era um pastorzinho de ovelhas lá nas terras de seu pai. Eu te tirei de lá, eu te dei casa, mulheres, eu te dei a nação de Israel, de Judá. E mais, se tudo isso que eu te dei e fiz na tua vida não fosse suficiente, se você tivesse me pedido, eu teria te dado mais. Por isso que a pessoa não precisa fazer besteira com a vida dela. Porque se ela pagar o preço na fidelidade e for obediente, Deus vai fazer muito mais na vida dela. Ela deve refletir sobre as suas ações, sobre suas atitudes. Porque quando a pessoa está desfocada, quando o Espírito de Deus se afastou da vida da pessoa, ela não tem visão, ela só tem visão carnal, só visão natural. Como pode uma pessoa ter experiências tão maravilhosas com Deus, como este homem teve,
e de repente você vê que momentos de distrações, dos quais, aí ó, vamos lá, e se, deixa aí por favor, e se tudo isso, diga comigo mais uma vez, e se tudo isso não for suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Passa. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Diga comigo, por que você desprezou a palavra do Senhor? Percebe o quanto é importante estar na igreja? Será que você ia meditar numa palavra como essa em casa? Talvez teria discernimento do que você estaria lendo em casa. Por isso que nós temos que nos manter na guerra. Por isso que nós temos que nos manter na guerra, focados. Porque é isso que evita que nós façamos besteiras, temos atitudes erradas. E também não adianta vir na igreja com o espírito viajando, com a mente lá fora. Não, é vir na igreja para ouvir, para absorver, encher o coração de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor traz riqueza, o temor do Senhor traz segurança, o temor do Senhor traz vida longa, o temor do Senhor traz proteção, sabedoria e tantas outras. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova? Domingo nós falamos a respeito de Acabe. Acabe não precisava daquele pedacinho de terra de Nabote. Ele cresceu os olhos num pedaço de terra de Nabote, ele quis o pedaço de terra de Nabote, foi choramingar para uma mulher desequilibrada que ele tinha. A mulher desequilibrada criou uma situação, matou o homem para poder fazer com que as terras daquele homem viessem para ele. O Senhor disse, atribuiu aquele homicídio, não à mulher, não aos vadios que matou, atribuiu a ele. Lembra disso? Quem estava domingo aqui? Disse, você matou Nabote. Olha aqui agora, ó. Diga comigo, você matou Urias. Inclusive não foi nem ele que matou, foi o inimigo, não foi? Mas quem mandou colocar na frente da batalha, para que fosse morto? Por isso que é a intenção. Não fui eu que matei, a flecha não foi a minha. Não, mas foi você que colocou ela, a intenção era que ele morresse. Você mandou ele lá, você colocou ele lá, você pôs ele naquela posição para que ele fosse morto. Então, você matou Urias o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. E o mais interessante, né? Cada vez que eu ouço essas coisas, mais aumenta meu temor, sabia? Porque quem contou isso para o profeta, meu Deus? Quem foi que revelou isso tudo para o profeta? Ele fez tão escondidinho, foi só ele o general. Amém? Estava tudo escondidinho, tão bem feitinho, era só ele o general. Está aí, ó. Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, diga comigo, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Sabe quem fez isso com ele? Sabe quem fez isso aqui com ele? O próprio filho dele. O próprio filho dele deitou com as concubinas dele, para envergonhar o pai, para humilhar o pai. Aí começou uma sucessão de desgraças. Um filho estuprou a filha,
o irmão se vingou daquela situação, matou o irmão, o outro matou o outro irmão, um perseguiu o pai, queria matar o pai, deitou com as mulheres do pai, uma sucessão de tragédias. Aí posso falar uma coisa? Certamente teve dias dele parar assim, por que naquela primavera eu não fui para a guerra? Por que eu não fui para a guerra naquela primavera? Naquela primavera eu devia estar na guerra. Maldita a hora que eu não fui para a guerra. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque eu devia estar lá, era lá o meu lugar, por que eu não fui? Quem está me entendendo, gente? Quantas coisas, quantas escolhas erradas. Por isso, olha com quem você anda, olha o nível de espiritualidade de quem está com você, sai de perto dos carnais, sai de perto de pessoas que é fermentadora, sai de perto de pessoas que são maliciosas, maldosas, maquina para o mal, não tem nada de espiritualidade, porque vai te contaminar. Você tem que se manter na guerra, é em oração, é em jejum, é alimentando o seu espírito, é se manter focado, não deixa a tua mente distraída, não deixa a tua mente desfocada, porque tua mente distraída, desfocada, num momento como esse você faz uma escolha errada, da qual você diz assim, jamais, maldita a hora que eu tive aquela atitude, maldita a hora que... Amém? Porque quando nós estamos com a cabeça vazia, desfocados, tudo vira problema. Já prestou atenção ou não? Tudo vira problema. A gente não tem um problema, mas a gente procura um. Você está vazio, está desocupado, está desfocado, você vai enxergar. Se você não tiver um problema, você vai buscar um, você vai criar um. A cabeça só pensa na direção errada, só faz escolhas erradas, o discernimento é completamente errado, a forma de falar é completamente errada, só pensa no que não deve, no que não presta. Segunda-feira nós estávamos falando aqui sobre homens. O interessante é que a gente sempre, cada meditação que nós fazemos, nós estamos fazendo meditação, como hoje estamos, como segunda, como domingo fizemos, nós não estamos fazendo de ímpios, nós estamos fazendo acerca da história de conhecedores, de pessoas que foram escolhidas por Deus, foram ungidas por Deus, foram ungidas por um propósito, mas pessoas que num momento de falta de foco, de distração, fizeram escolhas erradas, e o que você fez certo você colhe, o que você faz errado você colhe. É isso que nós precisamos entender. O que nós estamos fazendo de certo, nós vamos colher tudo, mas o que nós fizermos de errado, nós também vamos colher. Não adianta a gente se enganar. Aí, por que eu falo? Cuidado com quem você está, com quem você faz parceria, com quem você faz aliança, porque segunda-feira nós vimos aqui, nós estávamos meditando acerca de aliança, parceria, né? Quando eu falo parceria, eu estou falando aliança mesmo, aliança, sociedade, cuidado com quem você se associa, porque na segunda-feira nós estávamos falando a respeito de um rei que fez aliança com alguém que Deus já havia dito, Acabe, Deus já havia dito que ia tratar com ele, e o Senhor disse assim, eu não mandei você fazer aliança com ele, por que você está se associando a ímpios? Eu não mandei você fazer. Depois, esse mesmo homem fez uma aliança com uma outra pessoa, sem buscar a direção de Deus, e aí eles fizeram um projeto de construir navios,
e construir esses navios, e esses navios eram navios comerciais, ia dar muito lucro. O Senhor, antes que os navios desse R$1 de lucro, o Senhor disse assim: eu não mandei você fazer sociedade com ele, porque você fez sociedade com ele, não vai dar em nada. Os navios afundaram. Afundaram. E aí eu estava dizendo o seguinte, né? Olha para mim agora. Nós pensamos numa coisa hoje, tomamos a decisão e estamos fazendo amanhã, não estamos? Geralmente, o que é o correto? Separar um tempo para orar, buscar a direção de Deus. Senhor, essa palavra de segunda-feira que nós lemos, eu acho que é um alerta muito importante para todos, porque eu disse assim na segunda-feira: já pensou se você está fazendo uma aliança com alguém que Deus diz que vai tratar com ele? Você vai entrar no meio de Deus e dele? Porque Deus já disse que vai tratar com ele. E aí você está no meio? Vai sobrar para você também. Vai levar também. Olha como é sério. Olha como é sério. Ele não parou para perguntar: Senhor, como homens espirituais faziam, Senhor, eu devo fazer isso? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor, eu tenho a sua aprovação para fazer isso? Não, não fez. Simplesmente foi fazendo. O Senhor diz: porque você fez, não vai dar em nada. Vai perder tudo. Afundou. Os navios afundaram. Nós devemos nos manter focados em oração a todo tempo, buscando a direção de Deus, buscando a aprovação de Deus, buscando a todo momento. A mente desocupada fica focada e olhando para onde não deve. Mente desocupada só vai se alimentar do que não acrescenta nada. Bispo, o senhor está sendo duro, mas eu tenho que falar a verdade para você. Eu tenho que falar a verdade para você. A mente desocupada, o tempo que ele poderia estar crescendo, se alimentando, se edificando, buscando a direção, estreitando o seu relacionamento com Deus, ele está com seus olhos voltados para outra direção, está conversando com quem não acrescenta, não se edifica, não se alimenta, não ora a Deus para buscar, não só em si, porque meditação não é só a meditação que nós fazemos na palavra, é a meditação das coisas, das obras que nós temos feito. Se há em nós algo que Deus desaprova, Senhor, me dê um coração altamente sensível às coisas que o Senhor desaprova, porque eu não quero errar. Amém? Geralmente a gente não para orar. Ah, mas por que Deus permitiu isso? Mas você orou a Ele? Você orou, separou um tempo para orar, para buscar direção? Senhor, deu a liberdade para Deus, Senhor, me ajuda a entender se o Senhor está nisso ou não está, se o Senhor quer que eu faça ou não. Se não é do Senhor, não deixa, rouba a minha paz, tira do meu coração, muda a cabeça da outra pessoa, tira de perto de mim, não sei o que o Senhor vai fazer, mas faça, porque eu quero que dê certo aquilo que o Senhor, aonde o Senhor vai estar, se a tua bênção vai estar. Amém? Porque eu já peguei pessoas que disseram assim: mas por que Deus permitiu isso? Mas você pediu a Ele. A palavra do domingo: Deus não tem compromisso em terminar algo que Ele não começou. Ele tem um compromisso de terminar o que Ele começou na tua vida, a obra que Ele começou. Se Ele começou, Ele vai concluir, mas se Ele não começou, Ele não tem um compromisso de terminar. Eu não sei quanto a você, mas mensagens como essa não nos deixam enganados e iludidos. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Eu tenho que saber como eu tenho que agir. Muitas vezes nós, quando deveríamos estar na guerra, nós estamos à toa.
caminhando aí à toa, com a mente vazia, olhando para onde não deve. Concorda comigo também ou não? Deveria estar ocupado, deveria estar com a mente ocupada, deveria estar fazendo coisas produtivas, estou distraído, caminhando no terraço, olhando e persistindo em olhar na direção que não deve. Isso vai dar em quê? Só vai dar em problema. Eu preciso me manter ocupado, eu preciso me manter na guerra, ocupado com o trabalho, ocupado espiritualmente, alimentando o meu espírito, em oração, ouvindo a palavra, meditando, dando oportunidade a Deus. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, me dê discernimento, me dê entendimento, meu Deus, não me deixe ter paz com que eu não devo ter paz, sabe por quê? Eu quero colher bênção. Porque eu quero mostrar para você que era o homem segundo o coração de Deus. Tudo que fez de bom está ali atrás, né? Eu fiz isso por você, eu fiz isso, você era um simples pastor de ovelha, eu te tirei, fiz de você o rei de Israel, eu fiz de você o rei de Judá. Se não fosse suficiente, eu teria feito mais, era só você ter me pedido. Sabe o que o Deus estava falando com ele? Você não precisava ter feito nada disso, rapaz. Você não precisava ter feito nada disso. Eu dei tantas coisas para você, você podia ter me pedido, eu daria mais, você não precisava ter feito toda essa besteira que você... Agora, porque você fez isso, também vai ser assim, ó. Ali, ó, de sua própria família trarei desgraça sobre você. E foi mesmo. Foi mesmo. As colheitas foram terríveis. Amém? E isso, para nós, hoje, que estamos aqui ouvindo, para nós serve como a Bíblia diz que tudo isso foi nos deixado como exemplos. Deixado como exemplos. Eu preciso me manter ocupado. Eu preciso me manter focado. Deixa eu fazer uma coisa. Tem gente, por exemplo, só um exemplo, tá? Não estou generalizando e radicalizando, não. Hoje você está aqui ouvindo uma palavra, ao meu entender, maravilhosa. Porque se não foi para você, para mim foi. Que é isso também que a gente precisa entender, né? Pode ter duas pessoas que estão sentadas uma do lado da outra. Uma palavra vem e, meu Deus, que maravilha. A outra está assim, ó. Oco, vazio. Isso é uma questão de espírito. A palavra chega, cura, liberta, renova, restaura. Ou tem gente que entra e sai vazio. Eu diria a esse: põe a boca no pó e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa assim, não. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque outro dia eu ouvi uma frase que eu achei fantástica. Fantástica. A frase, ela é assim: que as pessoas decidem como vão morrer quando decidem como vão viver. A escolha que você faz, como você vai conduzir a vida, você já escolheu e decidiu como você vai morrer. Você vai morrer salvo ou não? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Hã? Então, você escolhe pela maneira que você está conduzindo a tua vida hoje. Você está escolhendo como você vai morrer e o que vai ser, né, futuramente. Então, nós precisamos nos manter focados. Diga: eu preciso me manter focado. E quando eu falo focado, ele tinha que ter seguido na missão, no propósito. Ele tinha que ter parado para, poxa, tantas coisas maravilhosas Deus fez na minha vida. E se eu buscasse, puxa, onde eu já cheguei? Se eu buscar, Deus vai me levar muito além.
Eu vou fazer só uma colocação para você. Será que ele precisava daquela mulher? Não. Para quem estava aqui domingo, Acabe precisava da vinha de Nabote? Não. E se prestou atenção que as pessoas fazem coisas absurdas e atraem desgraças para as suas vidas por coisas que elas não precisam? Elas não precisam. Atraem desgraças para as suas vidas por coisas que elas não precisam. Mulher, ele poderia ter a que ele quisesse, mas ele foi escolher uma mulher, já sabendo, porque perguntou tudo, aquela mulher era casada, aquela mulher tinha um marido, aí por cometer um erro, para tentar ocultar o seu erro, já projeta uma coisa pior ainda, o adultério já era uma coisa grave, mas agora ele já estava projetando um homicídio, né, um assassinato, já estava projetando algo, maquinando algo pior. Você vê que ele não precisava daquilo. Então, aquela pergunta que eu faço para a vida financeira, acho que nós temos que fazer para outras áreas da vida. Será que eu preciso disso? E de repente você vai conseguir, não, eu não preciso, porque é igual comprar, né? É igual comprar. Eu preciso comprar isso? Com lucidez. Não, eu não preciso, mas eu quero. Não, eu não vou comprar. Eu não preciso, então eu não vou comprar. Eu não preciso, então eu não vou comprar. Amém? Então, para outras áreas da vida, qualquer área, será que eu preciso disso? Eu preciso? Porque muitas vezes nós não precisamos, mas estamos naquela, eu quero. E a mesma coisa de eu estar falando assim, eu quero esse problema, eu quero essa maldição, eu quero essa desgraça para a minha vida, eu quero, é a mesma coisa. Porque persistir nisso é dizer, eu quero o problema. Amém? E só para concluir o raciocínio que eu perdi no meio do caminho aqui, eu disse, a palavra para você, não sei se para você, para mim ela foi maravilhosa. Eu sei que tem muita gente ocupada, agora tem gente na faculdade, tem gente trabalhando. E as pessoas que estão em casa estão fazendo o que agora? Estão olhando uma porcaria de uma janela, que é o terraço da vida dela. Isso pode ser a porcaria da TV, a porcaria da internet. Ela está caminhando no terraço, de repente, se alimentando do que não vai acrescentar nada na vida dela. Quando deveria estar na guerra, quando deveria estar focada. Porque uma palavra como esta, para quem tem um mínimo de temor, ela já vem como um despertamento. Opa, obrigado, Senhor, obrigado. Como outro dia eu trouxe uma palavra bem dura, não sei se a palavra pode ser assim, chamada de dura, mas eu recebi uma mensagem linda de uma pessoa e diz, me senti cuidado, maravilhoso para mim, me senti cuidado, me senti amado, perfeito, a palavra chegou edificando, limpando, e não com acusação, que esse é o propósito. Amém? Amém. Vamos nos manter na guerra, vamos nos manter focados, orando, buscando, jejuando, agarra as oportunidades, sempre que surgir aquele de repente aquele desânimo, aquela preguiça, hoje eu brinquei com uma pessoa e falei assim para ela, eu falei assim, o Zika você tem faz muito tempo, só manifestou agora, porque Zika, enzicado, você está há muito tempo.
Porque eu não sei quanto a você, zika a gente chama faz tempo, né? Zika não é quando a pessoa está preguiçosa, está, né, num desânimo muito grande, ela fala, estou numa zika hoje. Você vê que zika é antigo, né? Só ficou famoso agora na mídia, né? Então, mas tem gente que a zika está com ele faz muito tempo, só está se manifestando mais forte agora em forma de doença, mas o zika está ali faz tempo, enzicado. Fique em pé, por favor.